Fabrício, dá a pinta, faz a louca. Ai, prof... eu pensei que era só eu vi você hoje. Eu ia até ficar aqui com a câmera ligada. Não, senhor, não vem, não. Luana, a gente fala aqui em casa que a gente grava às vezes algumas coisas das músicas, né? Que a gente canta em casamento. Quando fala que vai gravar, a gente fala que é 1, 2, 3 travando. Falou que ligou a câmera, a voz faz assim, não sai. Bom, vamos lá. Vou virar a minha super câmera para vocês verem o meu super papel, que está super na minha frente. Bom, então nós vamos falar um pouquinho a respeito de função. Vamos primeiro falar a respeito de relação, depois vamos falar a respeito de como que uma relação evolui para uma função. Você está em uma relação? Será que a sua relação ela é uma função? Vou explicar quando que uma relação se torna uma função. Aí vocês vão fazer assim, ó, mas gente, tem muito a ver com a vida real. Olha só, presta atenção. Então, olha só. Eu vou mostrar para vocês como que é uma relação. Então, vamos supor que eu vou pegar um valor x e eu vou pegar esse x e eu vou associar esse x a um certo y. Eles vão ser um parzinho ordenado. Eu fiz um parzinho xy. Só que o meu y, ele é uma função de x, ele é uma relação de x. O meu y, ele é o valor do x elevado ao quadrado. Então eu vou pegar o valor do x, vou elevar ao quadrado e vai dar y. Essa é uma relação, tá? Então vamos ver como é que essa relação funciona? Então olha só. Se eu pegar, por exemplo, o x igual a 1, qual vai ser o valor do y? O meu y vai ser o 1 elevado ao quadrado, que é 1 vezes 1, que é igual a 1. Se eu pegar o meu x igual a 2, vai ser 2 elevado ao quadrado, que é 2 vezes 2, que é igual a 4. Se eu pegar o meu x igual a 3, vai ficar 3 elevado ao quadrado, que é 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, eu tenho que o par ordenado x igual a 1, y igual a 1, ele pertence ao conjunto verdade dessa relação. Porque o meu x é igual a 1, associa o meu y igual a 1. E o meu x igual a 2, pessoal, vai associar o meu y igual a quanto? Igual a 4. O primeiro valor ele é sempre o valor do x. O segundo valor ele é sempre o valor do y, tá? E o meu x igual a 3, pessoal, ele vai associar o meu y igual a quanto? 9. Vocês conseguiram entender direitinho como que eu construo a relação de x e y? Prof, eu não entendi bem, não. Como Então, é que é? Eu jogo na fórmula e. exatamente, o valor que está aqui no x, você substitui aqui no lugar do x. E Então, sempre aqui vai onde ser x x ao igual a 1, quadrado? o y vai ser 1 elevado ao quadrado, que é 1 vezes 1, que é 1. Se o x é 2, vai ficar 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, o y vai ser igual a 2 elevado ao quadrado, que é 4. Então, eu escolhi para esse exemplo x elevado ao quadrado. Então, eu pego o valor que está aqui no lugar do x, troco ele aqui no lugar desse x, fica 3 elevado ao quadrado, que é quanto? 3 vezes 3, que é 9. Então, o meu valor de y é igual a 9, quando x é igual a 3. Entendeu, Fabrício, direitinho agora, meu anjo? Ah, tá. Mas, tipo, esse x ao quadrado não é uma fórmula fixa, não, né? Ou É é? uma fórmula que eu escolhi como exemplo, mas poderia ser outra. Ah, tá. Tá? Entendi. Eu escolhi como exemplo. Beleza, então. Então, o que, que acontece? Essa aqui é uma relação que ela vai pegar um valor de x e associar esse valor de x a um valor de y. Se eu fizer assim, ó, o que nós vamos fazer agora, vocês já viram na vida. Isso aqui que eu vou fazer agora se chama diagrama de Venn. Olha só, se eu pegar o conjunto formado pelo 1, pelo 2 e pelo 3
e o conjunto formado pelo 1, pelo 4 e pelo 9, o que acontece com a minha relação R? A minha relação R, ela pega o valor 1 e leva aonde? E leva no 1. Então ela faz isso daqui, ó. Ela pega o valor 2 e leva o valor 2 aonde? No 4. Ela pega o valor 3 e leva o valor 3 aonde? No 9. A gente chama esse conjunto que está aqui, ele é chamado de domínio da sua função, que é o conjunto dos valores possíveis para x. E os valores aonde a seta chega, ele é chamado de contradomínio da minha função. Então, eu tenho o domínio e o contradomínio. O domínio é de onde saem as setas, é de onde parte a seta. O contradomínio é onde chegam as setas. Certo? Olha só, Fabrício, vou dar outro exemplo agora, vamos ver se você vai entender direitinho. E quando eu usei o x ao quadrado, eu estava falando só de um exemplo. Se eu pegar aqui o conjunto dos números de 1 até 5, 2, 3, 4 e 5. E aqui eu vou pegar o conjunto dos números de 1 até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí, eu vou construir a seguinte relação, Fabrício. A cada valorzinho de x que está aqui, eu vou levar esse valor num certo valor de y que está aqui. Então, esse aqui vai ser o nosso domínio, que a gente abrevia por dom, e o contradomínio, que a gente abrevia por cdom, contradomínio, domínio e contradomínio. E a cada valor de x que está aqui, eu vou associar um y que é igual a, sabe quanto, Fabrício? O dobro do x. Eu vou pegar o valor de x e eu vou levar no dobro dele. Fala para mim, Fabrício. O número 1 vai ser levado aonde? Vai ser levado no x. Vai ficar 2 vezes 1. 2 vezes 1, que é quanto? 2. Então, o número 1 vai ser levado no 2. 2. E o número 2 vai ser levado aonde? 4. No 4. Ele sempre vai pegar um número e vai levar no seu dobro. O 3 vai ser levado no 6. 6. O 4 vai ser levado no 8. E 8. o 10. E o 5 vai ser levado no 10. 10. Mas aí, prof, sempre vai me falar quanto que vai valer o x depois da igualdade, depois da igualdade do y? Na maioria das vezes você tem a fórmula que representa a relação. Ou você tem apenas o diagrama representando quem vai ser levado em quem, tá? Depois eu vou te explicar direitinho quando que você tem que descobrir a fórmula e quando que não. Agora o que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte. Quem que é o meu domínio da minha função? Quem que é o domínio da minha função? É o conjunto formado pelo 1, 2, 3, 4 e 5, que é o conjunto de onde saem as setas. Ficou claro o que é o domínio da função, pessoal? Sim ou não? Sim. Beleza. O que é o contradomínio da minha função? É o conjunto aonde chegam as setas. Quem são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Esse é o contradomínio da minha função. Agora eu vou definir uma coisa, Fabrício, que chama imagem. Sabe qual que vai ser a imagem da minha função? Ele vai ser os números que estão no contradomínio que receberam alguma seta.
Quais são os números do contradomínio que receberam alguma seta? O 2, o 4, o 6, 2, o 8 e o 10. 4, 6, o 8 e o 10. Então, olha só. Eu posso dizer, então, Fabrício, que a imagem ela está contida dentro do contradomínio? Sim. Sim. Isso sempre vai acontecer, tá? A imagem, ela é um subconjunto do contradomínio. Ela faz parte do contradomínio. A imagem, ela é o conjunto do contradomínio de todos os números que receberam as setas, certo? Você quer Ah, ver um exemplo muito legal, o prof. que é o exemplo da função do segundo grau? Ó, eu vou desenhar aqui a função f de x igual a x ao quadrado. Nós já aprendemos a fazer o gráfico de uma função de segundo grau completa, mas eu vou fazer para vocês aqui, para vocês entenderem direitinho. Ó. O rascunho da função f de x igual a x ao quadrado é esse daqui. Lembrando que é uma parábola, ela é infinita para cima. Vocês viram aqueles 3 pontinhos que eu coloquei aqui, ó? Significa que ela vai crescer para sempre, tá? Aqui eu tenho o zero, que vai ser elevado no próprio zero. Esse gráfico aqui, ele é da função f de x igual a x elevado ao quadrado. Aquela que a gente começou a trabalhar lá no começo da aula, Fabrício. Agora eu quero perguntar para você, ó. Sabe quem que é o domínio dessa função? O domínio dessa função são todos os valores de x. Lembrando que, se eu pegar um valor aqui, ele tem o gráfico da função lá, tá vendo? Se eu pegar um valor aqui, ele vai ter um gráfico da função lá. Se eu pegar um valor aqui, ele também vai ter um gráfico da função lá, Fabrício. E se eu pegar aqui, ele também vai ter, mas ele vai estar muito lá em cima, porque esse gráfico ele vai continuar. Ó, vou fazer assim para a câmera para vocês verem. Ó. Esse gráfico aqui ele vai continuar e vai chegar uma hora que eles vão trombar lá em cima. Entenderam sim ou não? Sim. Então, sim, qualquer valor que eu pegar para o x vai encontrar um valor no gráfico do y, que é a função. Então, nós temos, pessoal, que o domínio da minha função é o conjunto de todos os números reais. O contradomínio, que é onde chega a função, também é o conjunto dos números reais. Só que vamos ver quem é a imagem. A imagem são os valores de y que são acertados pelo gráfico da função. Aqui para a parte positiva tá lindo, né, Fabrício? Porque qualquer valor que eu pegar positivo, ele encontra a função em algum lugar. Mas o que acontece, por exemplo, com esse valor de y aqui? Eu posso prolongar para a direita ou para a esquerda o quanto eu quiser. Ele vai acertar o gráfico da minha função? Não vai. Isso significa que os únicos valores de y que recebem a função é do zero para cima. Então, nós temos que a imagem dessa função são todos os reais positivos. Conseguiram entender direitinho, pessoal, o que é a imagem dessa função? Então, o domínio é todos os números que estão no X. O contradomínio é todos os Y. E a imagem são apenas os valores de Y que são associados pela função. Tá vendo que aqui vai ser só os positivos. E os negativos? Os negativos não, tá vendo? Ó? Então, os negativos faz parte de nada? Do contradomínio, que é o eixo Y. Mas eles não fazem parte da imagem. Ah, tá. Ele não entra na imagem. Funciona que nem aqui, ó. O 1, 3, 5, 7, 9 tá no conjunto.
mas eles não estão recebendo setas nenhuma, tá vendo? Ah, entendi. Beleza, maravilhoso. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos construir esse diagrama aqui, só que nós vamos construir esse diagrama baseado em outra relação. Olha só. Todo mundo prestando atenção aqui, porque agora eu vou dar o seguinte. Aqui eu tenho o -1, o 0 e o 1. E aqui eu tenho o 0, o 1 e o 2. Sabe qual que vai ser a relação que eu vou considerar agora, Luanas do meu coração? Vai ser assim, ó. Eu vou pegar aqui um valor no domínio e vou levar no valor do contradomínio. Eu vou pegar um valor de x e eu vou levar esse valor num valor de y, que ele é o x elevado ao quadrado. Quanto que vale, Fabrício? -1 elevado ao quadrado. -1 elevado ao Menos um. quadrado vale Vai quanto? dar um positivo, quer dizer. Então, o -1 vai ser elevado no 1. Certo? Certo? E o 0? Quanto que vale 0 elevado ao quadrado? 0 elevado ao quadrado É vai dar 0 0. vezes 0, que é 0. E quanto que vale o 1 elevado ao quadrado, Fabrício? Uai, vai dar um de novo. Vai dar 1 de novo. Então, eu tenho um caso que aconteceu o seguinte. Dois números diferentes foram levados em um único número. Isso tem algum problema? Não, não tem algum problema. Para que vocês entendam um pouquinho que tem problema ou que não tem problema, eu quero fazer uma brincadeira. Vocês estão preparados para a brincadeira, pessoas? Yes, Então, yes. olha só, a brincadeira é o seguinte. Esse conjunto aqui, ele é o conjunto dos filhos. Perdão, errei. Esse conjunto aqui, ele é o conjunto dos filhos. E esse conjunto é o conjunto dos pais. Quero fazer aqui um parênteses, que para vocês compreenderem direitinho, a nossa brincadeira, ela considera apenas genética, tá? Por exemplo, eu sou casado com o Tiago, só que geneticamente eu e ele não podemos gerar um filho biológico. A gente precisaria de um óvulo, né? Então, para vocês entenderem direitinho o que nós vamos falar sobre isso, vocês podem considerar apenas a genética. Olha só. Considerando apenas a genética, responde para mim, Fabrício. Olha só. Um pai, ele pode ter 2 filhos? Pode. Pode. Um pai tem 2 filhos. Chama irmão, tá? Agora, eu poderia ter um filho e desse filho aqui sair 2 setas? Não poderia. Porque um filho, ele não pode ter 2 pais biológicos. Ele pode ter 2 pais de consideração ou 2 pais adotivos, mas 2 pais biológicos geneticamente não. Aqui na função acontece a mesma coisa. Para ser considerado uma função, você não pode, de jeito nenhum, ter 2 setas saindo do mesmo número do seu domínio. Isso aqui não pode, de jeito nenhum, acontecer. Você pode ter um elemento que está recebendo 2 setas, mas você não pode ter um elemento que está espalhando 2 setas.
Vocês conseguiram entender direitinho o que eu falei agora, sim ou não? Sim. Beleza. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Fabrício, Yes. é possível que aqui sobre um pai e esse pai escolheu na vida dele não ter nenhum filho biológico? Yes, pode acontecer. Pode ser. Inclusive, aconselho, porque as crianças vão morrer de falta d'água. Tá bom, deixa pra lá. Então, o pai ele pode escolher não ter nenhum filho. Então, isso significa, sabe o que, gente? Pode sobrar elemento aqui, igual esse 2 sobrou aqui, tá vendo, Fabrício? Sim. Só que aqui não pode sobrar ninguém. Pode existir um filho que não foi gerado biologicamente por nenhum pai. Ele Não. pode não conhecer o pai, ele pode ser distante, não conversar. O pai pode ser um bosta, mas que ele foi gerado biologicamente, geneticamente por um pai, ele foi. Então, na função é a mesma coisa. Aqui na função, não pode sobrar um elemento que não foi associado a ninguém. Isso aqui não pode. Mas pode sobrar um elemento que não recebeu seta nenhuma. Igual tá aqui em cima, tá vendo? Vocês conseguiram entender direitinho, então, essas 4 coisas? Eu falei 4 coisas. Ó, para ser considerado uma função, pode sair 2 setas do mesmo número? Não. Não. Pode chegar 2 setas do mesmo número? Pode. Pode sobrar elemento no conjunto domínio? Não. Pode sobrar elemento no contradomínio? Yes. Vocês conseguiram entender direitinho, pessoal? Sim. Essas são as principais características de uma função, certo? Essas são as principais características de uma função. Agora, uma função, ela pode ser caracterizada de 2 formas. Uma função, ela pode ser caracterizada de 2 formas. Primeira coisa que eu vou perguntar para vocês. Esse desenho que eu acabei de fazer aqui, ele é o desenho de uma função, sim ou não? Sim. Nenhum número Não sobrou. sobrou ninguém aqui e não saiu 2 setas de ninguém. Então é função? Yes. Sim. Agora, e agora? Esse aqui, ele pode ser considerado função, sim ou não? Pode. Pode também. Só que existe uma diferença entre essas 2 funções. Essa função aqui, ela vai receber um nome que essa função não vai receber. Essa função aqui, ela é chamada de função injetora. E essa função aqui, ela é uma função que ela não é injetora. Sabe o que fez com que essa função pudesse ser chamada de injetora e essa não? Todas as vezes que você não tem nenhum elemento que está recebendo 2 setas, tá vendo que aqui esse elemento está recebendo 2 setas? Sim. Se isso acontecer, a função ela não é injetora. Agora, se cada elemento aqui
recebe só uma seta, ela é chamada de função injetora. Entenderam direitinho, sim ou não? Yes. Beleza. Agora, vou pegar esta função e vou pegar esta função. Olha só o que essa função faz. Esse elemento é elevado nesse, esse elemento é elevado nesse, e esse elemento é elevado nesse. Vamos lá. Quero só ver quem vai me responder, hein? Essa função, ela é injetora, sim ou não? Ela é o quê? Injetora? Não. Muito bem, vocês são maravilhosos. E essa função, ela é injetora, sim ou não? Não. Beleza. Só que essa função aqui, ela vai receber um nome que essa função não vai receber. Essa função, ela é chamada de função sobrejetora. E essa não é sobrejetora. Agora, Porque uma sobrou e a outra não? exatamente, Fabrício. Na função que é sobrejetora, não pode sobrar nenhum pai que não escolheu ter filho, viu? A função ela não é sobrejetora quando sobra um elemento que não recebeu seta. Pode acontecer, só que quando acontecer, ela vai ser uma função que ela não é sobrejetora. Certo? Sim ou não? Yes. Beleza. Agora eu quero que você fale para mim, ó. Agora eu vou fazer 3 funções, tá? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2. Pode dificultar, meu amor. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Eu posso dificultar até semana que vem, vocês são foda. Agora, olha só. Fala uma coisa para mim com muito carinho. Vão prestando atenção enquanto a Tata desenha. Então vamos lá. Primeira pergunta. Essa função é injetora? Yes. Essa é injetora? Ai, meu Deus, eu buguei agora. Vamos relembrar. Cadê a... O que é mesmo a Ai, função fala que injetora? E quando não é injetora, se receber 2 setas ou mais, não é injetora. Ai, isso. E quando que Eu ela é buguei. sobrejetora? Quando não sobrar ninguém. Beleza? Tá, calma aí, prof. Qual que é o primeiro nome? Injetora. Injetora. Injetora é quando ninguém recebe mais que uma seta. Sobrejetora é quando não sobra ninguém sem seta. Aí eu pergunto, essa função ela é injetora? Não injetora, não sobra seta. Não é injetora.
Por que que ela não é injetora? Porque todo Porque mundo. tem um elemento aqui que está recebendo duas setas. Mas ela é sobrejetora. Por que que ela é sobrejetora? Porque não sobra ninguém, certo? E essa aqui? Ela é injetora? Deixa eu ver aqui. Ela... Ela é injetora, porque Porque sobrou. ninguém recebe mais que uma seta. E ela não é sobrejetora. Por que que ela não é sobrejetora? Porque sobrou um elemento com faltando Porque uma sobrou setinha. um elemento. Meninas, estão comigo? Tamo. Maravilha. E essa aqui, hein? Essa é no É da injetora e injetora. sobrejetora? Ela é injetora e ela é Sobre... sobrejetora. E quando ela é injetora e sobrejetora, ela recebe um nome especial. Ela é chamada de bijetora. Porque o bi, meu amor, ele é os dois, entendeu? O bi, ele é tudo. O bi, ele vai pra festa, ele, todo cardápio é cardápio para ele. Entenderam, anjos da minha vida? Ah, entendi. Então, quando ela é injetora e sobrejetora, ela é bijetora. Não, Exatamente. não injetora recebe duas setas cada elemento. E injetora recebe apenas uma seta. Exatamente. Sobrejetora não sobra elemento nenhum sem seta. E não sobrejetora sobra elemento sem seta. E o tema da nossa aula de hoje é falar a respeito de função inversa. Esse é o tema central da nossa aula. É falar a respeito de função inversa. E daquelas três funções, só uma delas vai ter inversa. Sabe qual que é a única função que tem inversa? Para possuir inversa, uma função deve ser bijetora. Essa é a característica que uma função tem que ter para possuir inversa. O que é uma função inversa, Fabrício? Olha que simples. Fala para mim, aqui as setas estão saindo daqui para lá? Sim, do X para o Y. Sabe o que vai acontecer com a função inversa? Vai ser ao contrário. Vai sair de lá para cá. Vai sair invertida a seta. Certo? Ah, mas, ô, Thiago, então, por exemplo, se for, tipo, para marcar X no desenho correto de uma função inversa. Essa última que você deu, ela é bijetora, porém, a setinha não tá do lado inverso. Ah, então essa imagem não estaria certa no gabarito, né? Não, sim, mas aqui eu estou te mostrando a função normal, ainda não estou mostrando a função inversa. Ah, tá. Certo? E o que nós vamos fazer, gente? Nós vamos fazer o seguinte. Nada mais justo. Agora eu vou filmar a minha fucking fuça. Nada mais justo de nós aprendermos função inversa utilizando um método muito especial que está sendo muito trabalhado hoje nas tecnologias de informação e comunicação, dentro das metodologias ativas de ensino. O que nós vamos fazer hoje, gente, chama sala de aula invertida. Então, se na sala de aula normal, Fabrício, eu te ensino a matéria,
O que você acha que vai acontecer na sala de aula invertida? Eu Na vou sala ter de que aula ensinar. invertida, você vai ter que me ensinar, mas assim, é modo de dizer, não vai ter que me ensinar. Eu vou colocar lá no Google Sala de Aula essa aula que eu estou gravando agora para vocês. Uma videoaula sobre funções inversas, um PDF com exercícios e explicação sobre função inversa, e vocês vão trabalhar esse conteúdo durante essa semana. E na semana que vem, nós vamos fazer os exercícios juntos e tirar as dúvidas. Vocês vão aprender o que é função inversa e vocês vão me ajudar a construir esse conteúdo na semana que vem. Entenderam como que funciona a sala de aula invertida? Vocês são os protagonistas do conhecimento de vocês. Vai ter dúvida? Vai. E é para isso que eu sirvo, para tirar dúvida. E na semana que vem eu vou esclarecer todas as suas dúvidas. Só que é muito importante que você tente desenvolver esse conhecimento. É muito importante. E eu vou me sentir muito feliz se na semana que vem eu começar a fazer os exercícios e você olhar para mim e falar assim, ó, poxa vida, Thiago, ter estudado essa matéria uma semana antes de você fazer os exercícios foi muito importante. Entenderam? Yes, você vai colocar hoje, né? Hoje, agora, acabando a aula, eu vou desligar e já vou colocar. Vou salvar. Demora um tempinho para salvar a aula que está sendo gravada, demora um tempinho para passar para o meu celular, mais com essa internet de carroça. Mas antes de dormir, vai estar tudo bonitinho no Google Classroom para vocês, tá bom? Yes! Então é isso, gente. Isso foi a nossa aula de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado e aproveitado. E semana que vem a gente se vê de novo na live, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Muito obrigado, Fabrício e Luanas, por vocês estarem aqui. Estou muito, muito contente, de verdade. Tudo bem? Yes! Boa noite, prof! Boa noite, gente. Vão com Deus. Bom descanso para vocês, tá? Boa noite, até semana que vem. Obrigada pela aula. Imagine, obrigado a vocês, gente. Obrigado de verdade por estarem aqui, tá?